Na parte de terça-feira, maduros e convictos. Ter um propósito é essencial para realizar um empreendimento. O ministério de Paulo e os seus cooperadores exemplifica essa determinação. Os resultados falam por si mesmos. O evangelho se espalhou no mundo dos dias de Paulo. Em Colossenses capítulo 1, verso 23, diz que o evangelho alcançou o mundo todo naquele tempo. Paulo não perdia o foco. O foco de Paulo era preparar um povo para a volta de Jesus. Meu querido irmão, vamos ler agora Colossenses capítulo 4 e o verso 12 e 13. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Meu querido irmão, aqui está Paulo elogiando o trabalho de Epáfras. Vemos no verso 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aqui Paulo está falando de Laodiceia e Hierápolis. Nós, a Leila e eu, visitamos a cidade de Laodiceia e Hierápolis. Meu querido irmão, mesmo que Paulo não tenha ido pessoalmente até Laodiceia, até Hierápolis, ele mandou cartas para essas igrejas. Queridos, Paulo se interessava em salvar as almas e em mantê-las salvas. Queridos, não é somente aceitar a Jesus como Salvador. Muitos o aceitam, mas muitos abandonam a Jesus Cristo ao longo do tempo. E nós deveremos orar uns pelos outros, como Paulo fazia, sustentando os nossos irmãos na fé. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do Evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Suas saudações e orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com um propósito, que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vamos analisar os elementos dessa oração de Paulo. Primeiro, Paulo queria que eles fossem conservados na fé. Significa permanecer firme e inabaláveis. Algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Luta contra as ciladas do diabo e a necessidade de resistir às forças do mal, com o poder divino, vestindo toda a armadura de Deus. Na oração de Paulo, ele fala que desejava que os irmãos em Colossos fossem maduros na fé. A palavra maduros significa perfeitos ou maduros, indica a maturidade espiritual que se manifesta no amor sacrificial. No entanto, mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição. Sendo maduros na fé, ainda precisamos ser batizados diariamente pelo Espírito Santo. Mesmo sendo maduros na fé, precisamos confessar diariamente os nossos pecados para permanecermos em Jesus. Em terceiro lugar, na oração de Paulo, ele fala plenamente convictos. Esta é a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. É usada essa expressão para descrever que Abraão estava plenamente convicto de que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível. E em referência à capacitação que Paulo recebeu do Senhor para que a pregação fosse plenamente cumprida por meio dele. Na oração de Paulo, vemos esta expressão, toda a vontade de Deus. A palavra toda indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Vamos ler também Atos capítulo 9 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9 e o verso 16. Aqui diz, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus falando que mostraria para Paulo o quanto ele iria sofrer por amor a Jesus Cristo. E realmente, meu querido irmão, depois de Jesus Cristo,
Paulo foi o discípulo, o apóstolo que mais sofreu, mais perseguições, mais naufrágios, apedrejamento, açoites. Enfim, Paulo foi realmente o que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. Esse verso nos ajuda a compreender os desafios que Paulo enfrentou. Isso nos ajuda a entender as dificuldades que enfrentamos hoje em nossa vida. Você e eu, que amamos a Jesus Cristo e queremos viver uma vida de santidade a Jesus, vamos também sofrer perseguições dentro da igreja e fora da igreja. Mas permaneça firme em Jesus Cristo, meu irmão, sendo santificado diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia!